A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Diácono Diego. Sejam muito bem-vindos ao canal Nova Graça, onde você sabe que Deus sempre tem uma palavra para estruturar a nossa vida, para que a gente possa nos edificar através da Bíblia Sagrada. E hoje, amados, eu quero continuar dando início à série Os Profetas, que é uma série muito longa, pois está falando dos profetas que escreveram livros. Se bem que existiram profetas que não escreveram nada, porém profetizavam, assim como os que escreveram e profetizavam, certo? Então hoje eu irei apresentar aos irmãos, certo? O profeta Sofonias, cujo nome significa Deus esconde, ou aquele que foi escondido por Deus, certo? Então você que não é inscrito no canal, aproveite, se gostar do conteúdo bíblico, inscreva-se, e você que já é inscrito, compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece, para que nosso trabalho seja divulgado e apresentado, para que as pessoas possam receber, certo? O trabalho bíblico em suas casas. E não deixe de comentar se você quiser e deixar o seu like também, certo? Bom, amados irmãos, eu vou ler aqui um trecho bíblico que fala a respeito do profeta Sofonias e sua missão bíblica. Em Sofonias, capítulo 1, versículo 1 diz: Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amárias, filho de Ezequias, no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E no verso 12 ele diz: Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Versículo 3 diz: Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Certo? Então aqui nós temos uma pessoa que foi contemporâneo do profeta Jeremias, o profeta das Lamentações. Sofonias, ele na verdade, assim como Isaías, ele faz parte da realeza de Judá, ou seja, ele é de origem nobre, certo? Ele tem sangue judeu na veia, porque você sabe muito bem que Israel era dividido em várias tribos e houve a unificação com o primeiro rei de Israel, chamado Saul, e o segundo rei de Israel tratou de unificar ainda mais Israel, que foi no caso Davi. Então, Sofonias, com certeza, ele era um parente muito distante do rei, do profeta Isaías, e ele acabava sendo também um tataraneto de Ezequias, certo? Mas ele vive num momento bastante conturbado, porque ali existia corrupção. Antes de Josias reinar, porque Josias foi o maior e o melhor rei que Israel já teve, até mesmo que Davi, certo? Em relação à questão, ao aspecto de santidade, a questão de andar corretamente na lei de Moisés. Nisso ele superou o próprio Davi, certo? E antes de Sofonias, do rei Josias, melhor dizendo, existia Amon, que era filho de Manassés. E Manassés, ele era avô de Josias, ele tinha feito muitas coisas ruins, mas tinha se arrependido no final das contas. Já Amon não, Amon, ele cometeu erros e não se arrependeu de seus erros. Então Deus estava bastante indignado com o que estava acontecendo, e ele resolveu punir Judá por todos aqueles males. Assim como ele havia punido Israel no norte, ele iria punir Judá no sul, certo? E Jerusalém, com certeza, era a principal cidade que Deus iria punir, porque lá estava o templo de Deus, tudo estava concentrado em Jerusalém, que era a capital religiosa de Judá. Então,
neste interim, entre cena Sofonias. Sofonias, ele profetiza para uma época em que os líderes estão perseguindo profetas verdadeiros, porque existiam os falsos profetas, que eram chamados de profetas de Baal. Então ele vai e lança uma profecia, e essa profecia é justamente apocalíptica, muitas vezes, porque ele vai falar de coisas que Jesus, lá no sermão do templo, certo? Ele vai dizer no final dos fins dos tempos. Ele vai falar de coisas que Apocalipse vai dizer, certo? Que João descreve o que ele está vendo. Então, Sofonias, ele é geralmente relacionado com aqueles profetas que profetizam coisas dos fins dos tempos, porque coisas que iriam acontecer em Judá aconteceram, como a invasão do reino da Babilônia ou do império da Babilônia em Judá. Mas também ele fala de coisas que irão acontecer no terceiro milênio, certo? Do século 21. Por quê? Porque existe hoje em dia muitas coisas que existiam no passado. Por exemplo, no passado já houve terremotos, no passado já houveram muitas fomes, muitas pestes, muitas doenças, certo? Enfim, mas você vê que à medida que o tempo passa, as pessoas vão ficando mais frias de coração, o pecado vai endurecendo mais o coração do ser humano, e o ser humano ele vai ficando pior. E isso faz com que as coisas se intensifiquem. Por exemplo, fenômenos naturais, como os furacões, maremotos, pestes, como no caso nós vimos, né, a Covid. Até o ano passado ela estava com pico alto, mas foi abaixando, graças a Deus, e isso tende a aumentar. E era isso que o profeta Sofonias estava passando para o povo, quando ele diz no versículo 2, eu consumirei, né, Deus estava mandando ele dizer, eu consumirei toda a terra, ou seja, eu vou acabar com Judá, porque eles me provocaram a ira, certo? E o que iria acontecer, infelizmente, iria sobrar até mesmo para os animais, para os peixes, para as aves, mas isso era consequência do que o homem estava fazendo. E você vê que hoje em dia quem está destruindo o planeta Terra é o próprio ser humano ímpio e perverso. Não são todos. Não dá para a gente dizer que a raça humana está fazendo o mal na Terra. São pessoas mal intencionadas que estão fazendo mal para a Terra. Porém, o livro de Sofonias, ele fala de uma esperança, certo? No capítulo 3, no versículo 13 e 14, eu vou ler para vocês. Olha o que ele fala: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. E na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Então, esse verso, ele traz esperança para não somente a nação de Israel, mas também todos aqueles que têm esperança em Jesus Cristo, certo? Porque esse verso, ele faz com que nós tenhamos o ânimo da esperança, pois por mais que as coisas estejam ruins hoje em dia, como estavam no passado, ainda assim Deus ainda conserva os seus, o remanescente, aquelas pessoas que não se corromperam, que não se dobraram para outros deuses, mas sim que permanecem fiéis até o fim, porque é isso que Deus espera de todos nós, certo, amados? Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus Cristo, obrigado.